Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Não existe uma receita de como ser mãe. É errando, imitando os mais velhos ou simplesmente vivendo que a maternidade aflora na mulher. Muitas vezes o enredo não é cor-de-rosa, mas sempre é possível encontrar quem apoie e defenda a integridade da mãe e do filho. No programa de hoje, você vai conhecer duas ações que são apoio e consolo para mães que vivem na realidade da periferia dos grandes centros urbanos. À primeira vista, parece um grupo de mulheres aprendendo artesanato. Mas por trás do grupo está o trabalho de formação humana oferecido pelo Quilombo do Quioiô para mães da comunidade de São João do Cabrito, em Salvador. Como a ideia é atender as mulheres que mais precisam, para entrar no grupo é preciso ter filho com idade até 9 anos e não trabalhar com carteira assinada. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Em segundo lugar, ao Padre Pedro, a Denis, por eu estar aqui, a oportunidade, né? Aluna, cozinheira e mãe de aluno também, né? Isso para mim é um prazer. O Quilombo é legal, tô aprendendo, né? Tô gostando. Tanto eu tô gostando que já tem 4 anos aqui, né? Velha pra caramba, né? Quando não tinha o Quilombo, eu não andava procurando, né? Porque não tinha como entrar, né? Quando apareceu no meu caminho e não tenho nada de reclamar. Para mim, graças a Deus, é como a companheira ali também falou, né? A colega, distrai a gente quando a gente está na aula, né? Muitas coisas a gente esquece no momento, né? E a vida continua. Tempo parado no ar, adia, calor, insônia ou noite. Já aprendi a fazer vagonite, ponto de cruz que eu não sabia, aprendi a fazer também, que no início foi muito difícil, eu estava até desistindo, minha colega pegou e insistiu muito, a animadora falou assim, não desista não, que você vai conseguir. Aí eu peguei e consegui. Aqui significa muita coisa para muitas pessoas, né? Principalmente para as animadoras, que já foi chegando primeiro do que eu, né? E tudo enfim, me distrai. As animadoras tratam as pessoas muito bem. Porque a gente aqui somos circulados em tudo, né? Psicóloga, aula, médico, tudo, né? Educação, que é o principal, né? Por aí vai. Então, a senhora vem, mas no fundo termina que a família inteira também sai no lucro. Com certeza. – 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, também Dia das Mães. É nessa realidade tão feminina que a gente vai conhecer um pouco mais do universo das mulheres que moram na suburbana, na Avenida Suburbana em Salvador, através da experiência do Quilombo do Quioiô. Denis está aqui conosco e é a partir dessa realidade que a gente vai discutir a questão da mãe, da maternidade. Olá, Denis, tudo bom? Tudo bem, sejam bem-vindos ao Quilombo. Denis, me conta aí, como é que vocês começaram essa atividade? Como é que nasceu o Quilombo com essa proposta de atender as mães, atender as mulheres da comunidade? O Quilombo começou com um sentimento de Padre Pedro, que é missionário da Consolata. Quando ele chegou aqui nessa região, ficava se perguntando o que fazer. Ele, como missionário, a missão fica latente no coração. Então, ele começou a conversar com algumas mães, que moravam nas palafitas, e uma delas falou, padre, aqui o problema grande é a fome. Então ele começou a reunir algumas mães na igreja, algumas animadoras da comunidade, e começaram a fazer artesanato. Mas era mais o intuito de chamar, conversar, distribuir alimentos, mas também fazer uma diferença na vida daquelas pessoas. Isso foi em novembro de 1999. Uma boa caminhada que vocês deram. Com certeza. E o que é que mudou daquela realidade para hoje? Que demandas essas mulheres ainda trazem, essas mães trazem?
Olha, Fernanda, as mães aqui na nossa área vivem todo tipo de violência, né? Então, nós quisemos fazer essa diferença na vida delas. Então, o Quilombo surgiu tão pequenininho, com um grupo de 17 mães, no centro comunitário, né, da igreja, mas cada vez mais as mulheres eram atraídas por aquele lugar de refúgio. Não tem só artesanato, nós conversamos, discutimos os problemas, e foi crescendo, que houve necessidade de um espaço maior. Primeiro alugamos, depois compramos, e foram chegando muitas mães. E foi aumentando a necessidade, porque quando você trabalha com a mulher, não é só você ensinar um artesanato, mas é uma mulher ali que é mãe, que esqueceu que é mulher. Toda mulher tem a sua beleza e muitas não valorizam isso. Ela é mãe, ela é esposa, ou muitas vezes é pai e mãe daquelas crianças, mas com todos esses problemas, ela é uma mulher e tem que ser valorizada como. Então, nós fomos, não digo catalogando, mas conhecendo os problemas e tentamos resolver da melhor forma, né? E tem toda essa caminhada, né? Grandes conquistas, mas também muitas tristezas, como a vida da gente, né? Mas a gente vê com muito orgulho de mulheres que quiseram aprender a ler, porque muitas não sabiam, né? A conquista de ver uma mulher falando: hoje eu não precisei perguntar a ninguém que ônibus é aquele, eu já aprendi a ler. Então a gente vê assim, a conquista, né? É gratificante ver essa mudança nas mulheres. O que é que representa para uma comunidade como essa, um espaço como esse aqui, né, do Quilombo? Para essas mães, ser dona de casa, a vida ficou mais fácil nesses quase 14 anos com a presença de vocês? Sem dúvida, porque há muitos espaços para crianças, jovens, idosos, né? Porque todo mundo tem como prioridade criança, jovem e idoso. E quem não está aí nessas idades fica meio perdido. E aqui não havia um espaço só para as mães, né? Porque para estar aqui no Quilombo não basta ser só mulher, tem que ser mãe. Né? A exemplo de Nossa Senhora, a gente quer trazer essas mulheres para cá. Então aqui, como elas mesmas falam, é um refúgio. Quando eu estou com a cabeça muito quente, sei que vou chegar no Quilombo, vou me aquietar, vou rir, vou discutir meu problema. Então, assim, é uma grande diferença. Tudo a nível de trabalho, de qualquer tipo de problema. Porque muitas chegam aqui e só quer desabafar. Muitas vezes a gente não consegue resolver, mas a escuta, né? E ter alguém que ela confie e chegue, despeja o problema. A pedido das mães, o Quilombo do Quioiô abriu um grupo de reforço escolar. Apesar dos beneficiados principais serem os filhos, com a melhoria do desempenho educacional, as mães é que mais celebram as conquistas do novo serviço oferecido pela instituição. Então, Ana, como é que está sendo essa experiência, uma novidade aqui para o Quilombo, o reforço escolar? A gente começou no meado do ano passado. Na verdade, o ano passado a gente só teve o segundo semestre com eles. Na verdade, não foi nem o segundo semestre completo. Nós começamos já em agosto, né? E esse ano, graças a Deus, a população gostou tanto que a gente está novamente com 2 turmas, com 60 crianças. E a todo instante chegam pessoas procurando mais vagas. Mas, infelizmente, a gente não tem condições de atender mais do que esse número de crianças. O espaço é pequeno, as professoras não têm condição de dar a atenção necessária, porque tem uma defasagem muito grande no aprendizado das crianças. E com essa greve que está tendo aí, a gente não está dando um reforço escolar, a gente está dando aula. Benção, né? Porque agora ficou mais fácil pelo fato de eu vir para o curso e eu venho e saio junto com ela. Aí ficar de despreocupação é menos. Para mim antes era muito difícil, porque eu não tinha muita paciência de ensinar ela também prestava atenção.
Então eu ouvi falar do reforço do Quilombo, né? Vim, matriculei ela e agora foi muito bom, facilitou bastante. E também para eu poder sair para fazer as minhas atividades, meus trabalhos na rua. Facilita a minha vida, né? Não corre-corre do dia a dia. Eu não só tenho ela, tenho outras também. E foi bom. E as notas dela melhorou depois do reforço? Melhorou. É o segundo ano que ela está aqui. Ela já está na 4ª série e melhorou bastante. As mães têm um pouco de dificuldade, mesmo porque algumas mães não concluíram seus estudos, né? A gente tem consciência disso, até por conta de um levantamento que a gente já fez aqui com elas. Muitas mães não sabem ler e escrever e têm essa dificuldade. Outras, por saírem de manhã para trabalhar, só chega à noite. Então a criança não tem esse acompanhamento que deveria ter. Então eu creio que para elas está sendo uma ajuda muito grande. Pelo menos as que têm estado conosco, graças a Deus, têm demonstrado para a gente que foi uma ajuda benéfica para elas, por conta das crianças não terem em casa esse acompanhamento. Alguns moram com o pai sai muito cedo para trabalhar. Então, quando ele chega, não tem tempo para ensinar o dever. E quem está aqui de manhã, estuda à tarde. Então, o dever que vem da escola não tem condição de fazer. Então, aqui está sendo realmente uma ajuda que elas precisavam. E também facilitou bastante o reforço do Quilombo e também ela aprendeu bastante, se desenvolveu mais nas atividades e na leitura também. A gente sabe que os nossos filhos estão aqui com segurança e é um alívio para a gente. Dos olhos agora é o reforço escolar, né? Que muitas mães ficavam sem saber onde colocar os filhos porque a demanda é muito grande e são poucos que tem por aqui. Então aquela preocupação, poxa, meu filho não sabe ler, meu filho está indo mal na escola, eu não vou na reunião porque eu não tenho com quem deixar meu filho. E sabe, aquelas coisas me fizeram perder o sono, né? Porque eu fico pensando, poxa, o que serão dessas crianças? Estão crescendo, não sabem direito, vão perdendo de ano e a tendência é a evasão escolar. Não, o Quilombo tem que fazer alguma coisa. Então, eu conversando com o Padre Pedro, né, que é o fundador daqui, ele está lá em Manaus, eu falei, Padre, o que é que nós vamos fazer? Ele, você tem a ideia? Eu tenho. Tem vontade? Tenho. Eu falei, força para trabalhar você tem, então faça. Na verdade, vocês começaram trabalhando com as mães, com as mulheres, e é inevitável, a família inteira, pelo que eu estou vendo, é atingida, né? Os filhos, tudo que está no entorno. É atingido porque, à medida que a mulher vai se transformando, ela fica uma pessoa diferente, né? Sabe mais lidar com os problemas da família, com as crianças, né? A gente tem crianças aqui que chegaram agressivas demais, mas nós vamos ver a realidade familiar, a realidade de violência, né, de uma mãe que é espancada, que passa fome, e aí acaba descontando na criança, a criança desconta no colega. É uma bola de neve, É uma bola de neve. Então, o Quilombo quer fazer essa diferença, né, um perfume a mais na vida da família. O que é mais difícil nessa realidade desse universo feminino tão maltratado, né? As mulheres no mercado de trabalho recebem menos, as mulheres têm a dupla, a tripla jornada, né, de trabalho em casa, no seu trabalho propriamente dito, ter os afazeres domésticos. O que é difícil nesse momento de interferir nessa realidade? Olha, fazê-las se conscientizarem que pode mudar. É muito difícil quando você está vivendo aquela situação. Mulheres acabam achando normal ser espancada todo dia. Quando a gente traz essa discussão e elas acabam caindo em si. Muitas não querem saber, não, a minha vida é assim, sempre foi assim, minha mãe apanha, eu apanho e por aí vai. Então, é difícil você mudar essa mentalidade. Como também é difícil você mudar a mentalidade de uma mãe que acha que a criança é responsabilidade da professora. Que a partir do momento que eu coloco a criança na escola, pronto, ali a PRO toma conta, o que tiver de acontecer é com a PRO. E nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos em conjunto.
né? Acolhemos a criança, mas acolhemos a família. Tudo que diz respeito à criança, discutimos juntos com a família. Se a criança tem alguma dificuldade, a gente percebe e chama a família, conversa e tentamos resolver o problema. Não é chegar e dizer, ó, seu menino é violento e tudo, não queremos aqui. Não fazemos isso. Mas procuramos juntas uma solução. Mas o grande desafio é esse, a mudança da mentalidade. De um grupo para cuidar da saúde da mulher, surgiu a demanda de um trabalho de apoio para mães que tiveram os filhos vítimas da violência. O projeto Consolação, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, é um refúgio para quem enfrenta a dor da perda de um filho. Meu nome é Lídia e eu faço parte do projeto Consolação, né? Sou voluntária e sou uma das mães que perderam seus filhos, né? Eu me chamo Rita Nascimento, né? Faço parte da equipe do Projeto Consolação. Estou desde o comecinho, desde a fundação dele, desde quando ele começou a ideia de surgir. Na minha vida é como se fosse uma ação, né? Onde eu posso estar junto com pessoas que têm a mesma dor que eu tenho e podemos fazer orações juntas, ou mesmo sozinha. Através de um grupo de mulheres que a gente participava, que ele hoje ainda continua na ativa e faz 8 anos, né? Então, assim, o Projeto Consolação surge desses encontros e dessas necessidades de oração, né? Durante as orações finais, sempre tinha uma mãe, uma avó, uma tia, que pedia para a gente trazer uma família que estava passando pela dor da perda. Quando aconteceu a minha perca, né, quando você perde alguém, você perde seu rumo, você morre junto. E eu quis ter uma reação em relação a isso e saí à procura de algo que eu não sabia na época o quê. E nessa saída eu me encontrei com algumas mães que tinham a mesma dor que eu. Nós fazíamos isso, trazia a família em oração e até muitas vezes, se possível, a gente iria visitar para dar uma autoestima, trabalhar um pouco com aquela pessoa, falar que eles não estavam sozinhos. Vendo a conversa que nós tínhamos, eu conseguia me fortalecer, fazendo o papel, eu me sentia assim, fazendo o papel de o curador ferido. Onde você é curado e que você consegue curar também. Nessa hora e nesse momento. Então, daí surge o Projeto Consolação. Como é que você definiria para alguém o que é o Projeto Consolação? Gente, o Projeto Consolação, eu definiria assim como a visitação, né, de Maria Isabel, né? Porque quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel fala: eu não sou digna, né, de que entres em minha casa, a mãe do meu Senhor. Você se sente em frente de alguém que tem a mesma dor. Então é mais fácil, para que você consegue se abrir junto àquela pessoa, fazendo o papel de escuta e sabendo que aquela pessoa também pode te escutar. E a gente tem muitas mães que pensam realmente pelo filho ter estado em um momento dele ruim, né? Ele ter participado de coisas que não deveria, que nenhuma mãe cria um filho para isso. Então a gente via que essa mãe se achava assim, um pouco, poxa, será que esse povo tem que vir na minha casa, tem que me dar essa consolação, né? Apesar de tudo que meu filho fez, de como ele foi, de como ele agiu. Então se sentia mesmo excluída, né? As pessoas só pensam em vida, a morte não faz parte da vida. E quando isso acontece, as pessoas não estão preparadas para ouvir a morte. E quando a gente perde o nosso filho, a gente perde ele, o corpo, né? Porque para a gente mãe, ele continua vivo na nossa cabeça. E se a gente pudesse, a gente falava, a gente vive com ele 24 horas. A gente dorme e acorda quando consegue dormir, né? Com o filho ali. E só mesmo que tem a dor
é que tem a compreensão de estar ali ouvindo, ouvir uma pessoa que já morreu, né? Fora a questão do medo, do falar, né, de botar para fora. Então, o Projeto Consolação chega como apoio. Então, essa experiência para mim é muito rica, né? Até mesmo porque a gente vê a libertação daquela pessoa que achava, pô, ninguém se importa comigo, ninguém se importa com essa dor que eu sinto. Eu já fazia parte do grupo Saúde da Mulher, onde no fim do nosso grupo sempre tinha uma mãe, trazendo a questão da violência que nós vivemos no nosso bairro. Ninguém se importou com meu filho. E quando ele foi em vida, ele foi filho, né? Ele foi para a escola, ele teve momentos bons. E o Projeto Consolação, ele traz dessa forma. Pensa no seu filho, sente saudade, sim. E lembra dos momentos bons dele, do momento que ele traz, que te acalenta, né? Não só no dia da dor da perda, né? Pude reconhecer, né, o trauma que a morte e a violência causa. E eu pude ir contra tudo isso, né? Eu reagi, eu busquei essas outras pessoas que tinham a dor, que na época já existia, né? Eu busquei essas pessoas e consegui me fortalecer e fortalecer elas. E a gente vê também assim como o Projeto Consolação, com as missionárias, né, Irmãs Médicas de Maria, que elas são realmente as fundadoras disso, né, desse projeto, que assim, a posição que elas tomam dentro do bairro, né, que a gente, porque tem violência, né, tem violência, mas também tem elas como apoio, que leva a gente como mãe. E eu trago como experiência a luta de vida e a resiliência que essas mães têm de passar por cima disso e dizer, não, eu quero realmente sentir saudade do meu filho, sim, saber que ele errou ou não errou, mas ter a força de mostrar minha cara e dizer, pronto, e daí? Eu sou mãe. Reconhecendo a dor em mim e nelas. E nessas datas especiais, né? Assim, Dia das Mães, no aniversário, como são esses dias para você? Olha, é muito difícil, mas para tudo tem seu tempo, né? Eu tenho que viver todo o tempo. O meu filho está morto, mas dentro de mim ele vive ainda. Mas eu tenho 2 filhas que estão vivas. Então eu preciso viver o Dia das Mães, eu preciso viver o São João, eu preciso viver o Natal. Né? Então tenho que aprender, tive que aprender a administrar a minha dor. No último domingo, nós tivemos um encontro no CTL, né? Antecedendo essa comemoração do Dia das Mães, né? E a gente levou essas mães com para trazer também esse Dia das Mães, né? Trazer o Dia das Mães para passar um dia bom, um dia de convivência com seus filhos que agora ainda estão em vida e com a saudade do que se foram também, né? E assim, foi um encontro tão positivo, tão de lembrança. Teve choro, sim, teve, né? Mas teve riso, teve aconchego, teve a partilha entre elas mesmas, entre as mães mesmas, sabe? Assim, na ida durante o ônibus, a gente já percebia a vontade de estar, de trabalhar, uma trabalhar da outra. Você sabendo que você se cura, mas que você também cura outra pessoa. Então, existe essa responsabilidade, né, de levar a cura e buscar a cura. Então, não tem como desanimar. Quando você ouve, quando você escuta realmente uma pessoa, quando você está ali presente de coração com aquela pessoa, nesse trabalho de escuta, você vê o quanto você é importante em estar ali, em poder escutar aquela pessoa e ver o quanto essa pessoa confia em você e passa para você isso, você se sente animada. Eu acho que a cada tarde, quando a gente chega no final da tarde, isso anima muito a gente, sabe? Com certeza, o projeto, né, me ajudou muito e me ajuda e continua me ajudando. Denis, eu quero deixar uma mensagem também para quem está assistindo o programa, pessoas de outras associações que têm esse trabalho. Que segredo, né, você pode contar para que anime também quem está em casa, para que anime também outras associações que trabalham com o universo da mãe, das mães? Trabalhar, né, numa comunidade assim carente é muito difícil,
Mas o grande segredo é o amor. Se você tem esse amor, esse coração de mãe, você leva em frente. Se você não tiver um coração de mãe, você não vai conseguir, porque vai existir N problemas. Muitas alegrias, muitas tristezas, como em toda a família, né? Aqui nós não chamamos assim, somos da Associação Quilombo, não. Somos da família Quilombo. E você ter esse olhar de família, você tem que se importar com todo mundo. Você tem que ser mais sensível a todos. Porque quando você coloca um monte de mulher junta, não é fofoca não, mas são muitos problemas, mas muitas alegrias. Mas o grande segredo é o amor, amor de mãe. É com esse amor de mãe que a gente deseja a todo mundo que está em casa um feliz Dia das Mães. Obrigada, Denis. Obrigada a vocês.